Que horrível, ficou péssimo, mas tudo bem. Vamos lá. Você vê que existe um lugar específico para as pessoas, meu, né? O Arthur ele faz com Tem. excelência A, de multi, papel. a multiforme graça é uma coisa linda, cara. Mas é mais linda no Arthur. Os Paroleiros, todas as terças, quintas e sábados, uma nova roda de conversa bíblica e simples. Vambora, que hoje é dia de parola. Estamos de volta, Parola 76, e eu ainda com a mesma veste aqui no Hotel Jequiti do Silvio Santos. Olha só, nós estamos cada vez mais sendo galgados. Esses paroleiros não são qualquer coisa, não. Olha só, temos aqui o ilustre Oráculo do meu lado aqui com a sua barba lá, Luciano Subirá. Temos aqui o Decano, direto de Curitiba. Não vou falar que a barba é de Luciano Subirá, porque está muito longe de ter esse rastelo na cara aí. Boa noite aqui, Decano. Boa noite, Oráculo. Como vocês estão? Eu não vou falar nada, porque estou ainda aqui dentro do hotel tomando a minha aguinha mineral Minalba, patrocinado também por isso. Muito boa noite. Estamos aqui de novo para falar sobre missão urbana. E o que nós vamos falar agora nesse segundo bloco? Eu não tenho a menor ideia, mas aqui está Arthur e Paulinho para que possa ver. Pessoal, depois você curte o nosso canal. Se você gostou de eu fazendo o papel do Arthur, por favor, não deixe os comentários, porque nós já sabemos o que você vai falar. Afinal de contas, hoje nós só mudamos aqui para ver o que ia dar e já vimos que deu tudo errado. Então, boa noite, Paulinho. Boa noite, Arthur. Agora é com vocês. Boa tem coisa noite, mais urbana, tem coisa mais urbana do que água em lata, velho. Não tem, cara, não tem nada. Não tem nada pior do que água em lata, né? Gente, meninos, vamos dar uma sequência aqui desse segundo bloco. Aliás, para você que já está acostumado aqui com as nossas rodas de parola, sabe que a gente sempre divide as nossas rodas em 3 blocos de 20 minutos, às terças, às quintas e aos sábados. Porém, essa semana, exclusivamente, a gente vai estar fazendo essa parola em 2 blocos, né? Até porque você pode perceber, o Lucinho já falou algumas vezes, está lá descansando no Guarujá. Então, na terça-feira, que é o dia que tinha que ter lançado o vídeo, ele estava meio cansadão e aí não rolou. Então, 2 blocos somente. O que é importante nós falarmos de missão urbana? Paulinho, falamos a respeito da estratégia de conquistar grandes centros de influência em regiões geográficas. Falamos a respeito da multiforme graça e da importância de uma igreja plural. Agora, tem uma coisa, cara, que tem nos grandes centros que eu realmente acho que é um ponto muito importante, uma estratégia para a gente fazer e bater um papo aqui. Tanto você como eu, a gente não vive mais no contexto de São Paulo, né? Eu não vou falar de uma cidade grande, porque Deus me livre falar que Curitiba não é uma cidade grande. Seria até uma heresia eu não falar isso. Né? Uma cidade a capital de estado com 3 milhões de habitantes tem que ser uma cidade grande. Aliás, pelo 3º ano seguido, finalista do concurso mundial de cidades inteligentes, Dali Curitiba, EO. Mas uma coisa que eu sempre falo a respeito das grandes cidades, que é uma dificuldade... Imagine se eu e o Paulinho morássemos aí. Estaria em primeiro lugar. Se tivesse uma mente brilhante em Curitiba. Sensacional. Eu ainda sonho a gente fazer uma roda de parola presencial aqui. Quem sabe, em breve. Quem sabe? Direto do Jardim Botânico, hein? Já pensou? Nunca pensei do Jardim nisso. Botânico? Já pensou? Aí sim as pessoas vão ficar ensandecidas, parando a gente no Jardim Botânico, perguntando o nosso respeito. Vai ser uma loucura. Roubando flores para trazer para nós. Eu nunca tinha pensado assim, na possibilidade da gente fazer uma roda de parola presencial. Nunca. Já pensou a gente fazer depois uma roda de parola em Presidente Prudente, direto do Better Beef? Better Beef, por favor, faça uma proposta para nós. O Silvio já fez. Agora é sua vez. Aquele 10% de desconto, sábado eu tô aí.
Me liga. Beijo, me liga. Mas, voltando para o assunto que eu ia lançar para nós conversarmos, o que acho que pega nas grandes cidades são os grandes tempos que a gente investe em deslocamento, né? Eu lembro, a gente morava em São Paulo, cara, era 1h30, 2 horas de deslocamento para tudo quanto era lado, para você poder fazer qualquer coisa. E aí, cara, uma coisa que sempre bota na minha cabeça e é uma coisa que eu tenho vivido nos últimos 10 anos aqui, o Paulinho também já há muitos anos vive isso, que é o contexto de missão dentro das casas. Né? Então, assim, a gente pode puxar isso, por exemplo, lá de Atos, né? Falava que perseveravam nas doutrinas dos apóstolos e partiam o pão de casa em casa. A igreja, dentro dos centros, dos grandes centros urbanos, na minha visão, funciona muito mais dentro das casas do que necessariamente dentro dos templos. Agora, a nossa cultura templocêntrica, né, ela é algo que trava muitas vezes o avanço dessa cultura de igreja nas casas. Aqui em Curitiba isso funciona muito bem, né? A gente trabalha aqui com células há muitos anos. Na igreja que eu estou aqui, que é a Comunidade de Vida Plena, nós temos mais de 200 células funcionando na cidade. Então, é algo que alcança. Mas por quê? Gente, nós estamos dentro de um contexto que em 15, 20 minutos você atravessa a cidade. Então, é muito mais fácil você se deslocar nesse ponto, né? Paulinho, como é que funciona a questão da realidade das... eu vou chamar de célula aqui, porque cada um tem um lugar, tem um nome diferente. Grupo pequeno, grupo familiar, grupo de comunhão, grupo de crescimento, célula, enfim. Mas você, dentro do seu entendimento, você acha que essa questão das células é uma boa estratégia para o avanço do evangelho dentro dos centros urbanos? Arthur e Will, vocês sabem que eu sou um entusiasta desse movimento, né? Para não usar a terminologia célula, na minha igreja eu uso, na igreja que eu pastorei, eu uso o termo célula, mas como conceito, eu gosto de trabalhar o princípio de igreja na casa, né? Ou igreja nas casas. Atos 2:45, Atos 5:42, Atos 20:20, Atos 28:30 e 31, são textos que vão fundamentar, só no livro de Atos, hein? Se a gente partir para as cartas, né, Paulo, quantas vezes a gente vai ver Paulo cumprimentando alguém e a igreja que está na sua casa, né? Mas vamos ficar só no livro de Atos. O que a gente percebe nessa perspectiva? Primeiro, né, um retorno àquilo que é a essência da própria expansão do evangelho. A gente tem que lembrar que até o século IV, início da Idade Média, nós não temos igreja em templo. A igreja em templo, ela vai começar a pipocar, ela vai começar a aparecer igreja cristã, né? Ela vai começar a pipocar, ela vai começar a aparecer timidamente a partir do Concílio de Nicéia, 325 depois de Cristo, convocado por Constantino, imperador romano, e de uma maneira um pouco mais intensa, ela vai pipocar por todo o território do Império Romano, posteriormente bizantino, depois de 381, quando Teodósio era o imperador, e começa a dar para a igreja basílicas, começa a dar templos, começa a construir, uma vez que a igreja ela se torna um braço do Estado, né? Então, se tornando um braço do Estado no que diz respeito a Império Romano, o Império subsidia, e é como se fosse um dos ministérios da pasta do imperador, né? Então, aí a igreja volta para dentro dos templos, no começo da Idade Média, e esse processo de avanço da igreja pelo território europeu, por todo o Velho Mundo, é um período que vai sendo marcado pela plantação de templos, né, pela plantação de basílicas e da igreja templocêntrica. Nós estamos falando de uma igreja que começa a constituir clero, né, de uma igreja que começa a se organizar dentro de uma perspectiva a atender a própria organização estatal, né? Então isso vai provocar essa igreja templocêntrica, que vai voltar para dentro do templo e que vai perder essa cultura da casa.
que vai perder essa cultura do toque, da proximidade, né? Agora, um manual de funcionamento da igreja na casa, veja 1 Coríntios capítulo 14, por exemplo, que é a conclusão do trecho que vai falar acerca dos dons espirituais. Ali a palavra começa falando assim: quando vocês se congregam, né, uns têm salmos, outros têm línguas, outros têm, outros oram, outros profetizam, né, faça-se tudo com ordem e decência. Cara, muitas igrejas tentam montar a sua liturgia cultica do culto de domingo em cima de 1 Coríntios 14. Equívoco. Agora, para pensar, que culto que seria esse? O culto de 1 Coríntios 14. Vamos começar o culto. A fila dos que têm salmo é essa daqui, a primeira da direita. A segunda fila é a fila dos que têm línguas. A terceira fila dos que interpretam. A quarta fila é dos que têm profecia. A quinta fila é dos mestres. Agora nós vamos... E o sujeito que tem 2, 3 dons? Né? Porque a palavra está mandando fazer tudo. Aonde que esse faça-se tudo vai acontecer? No contexto de onde funcionava, onde fluía a igreja de Corinto. O grande centro urbano, a gente falou no primeiro bloco dessa parábola, dessa parola, o grande centro urbano de Corinto, o império em miniatura, ele funcionava a partir das casas. Ele funcionava a partir dos primeiros núcleos, onde sim, aquele que tinha línguas podia orar em línguas, aquele que tinha interpretação podia interpretar, o que tinha profecia podia manifestar a sua profecia, o que tinha uma palavra de ensino podia trazer a palavra de ensino, o cantor podia cantar o salmo, tocar o seu instrumento, e todos funcionavam para o equipamento uns dos outros. Então esse ambiente é um baita de um manual do que seja um culto pressuposto, ou do que seja a presença da igreja dentro da casa. E aí o que a gente espera de uma igreja onde todos os ministros funcionam? E não do modelo templocêntrico de culto. Não estou aqui falando que o culto é dispensável, o templo é dispensável, não. Há o lugar do congregar, tá? Vou terminar falando acerca das dimensões de congregação. Há o lugar do congregar, na massa. Mas vamos lá. O que se espera dessa presença da igreja na casa, onde cada ministro executa o seu dom e é motivado a executar o seu dom? Cara, todo mundo vai funcionar e todo mundo vai equipar todo mundo. Essa é a perspectiva esperada na palavra. Você pega lá os 5 ofícios. Os 5 ofícios, eles são ramos, eles são, aliás, troncos dos quais vão brotar ramos, né? E diversos ramos, que são os dons e os ministérios provenientes desses ofícios. Para que servem os ofícios? Efésios 4:12, para o equipamento dos santos para a obra do ministério. É isso que a gente vai ver acontecer dentro desse ambiente no qual todos os ministros funcionam. Agora, deixa eu só defender. Para cada ambiente de congregação, existe uma dimensão do derramar de Deus preparada. Tá? 1 mais 1. Jesus foi citado na parábola, no bloco anterior dessa parola. Jesus e a mulher samaritana, 1 mais 1. O que sai dali? Salvação. Jesus e Nicodemos, 1 mais 1. O que sai dali? Salvação. Jesus e mais 3, né? Pedro, Tiago e João, vão para o Monte da Transfiguração. O que sai dali? Equipamento dos santos. Jesus e 12. Jesus ministra para uma multidão a parábola do semeador, depois ele chama os 12 dentro de uma casa e fala assim: agora eu vou explicar para vocês. O que sai dali? Equipamento. Jesus e a multidão de João capítulo 6, primeira multiplicação dos pães. O que sai dali? Nutrição de uma multidão, né? Então, para cada ambiente de congregação, 2, 3, 10, 12, multidão, para cada ambiente de congregação, existe uma dimensão do tratar de Deus. Então, o que eu imagino? O que Deus quer derramar em mim no culto de domingo no meio da massa, não vai ser derramado no quarto quando eu estiver orando em secreto. Por quê? Porque a porção do quarto é do quarto. A porção do templo é do templo. O que Jesus quer derramar comigo, na hora que eu estou sentado com você, Wilsinho, tomando um tereré, ou com você, Arthur, tomando um tereré, e batendo um papo acerca das experiências que Deus nos tem dado. O que Deus derrama nesse lugar não é derramado na célula, no meio dos 10, 12, 15. Por quê? Porque há um derramar específico para a célula e há um derramar específico para o 1 mais 1.
Entende? Eu creio nessa realidade de que para cada dimensão de congregação há uma dimensão do derramar. Há uma Podemos dimensão falar na casa que a gente não pode abrir mão. que a gente podia falar aqui, eu acho que fazendo um parênteses aqui. Primeiro, você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo, é super importante nós citarmos aqui Hebreus 10, 25. Nós não estamos falando de forma alguma, e não nos entenda errado, que você tem que deixar de congregar na sua igreja. Amém? Nós não estamos falando isso. Nós estamos falando sobre uma dispensação específica. Aumentando, né, Will? Aumentando a significação de congregar. Exatamente. Nós não estamos falando, amém? É importante que tenha esse equilíbrio aqui, para que depois, lá na frente, você não vá falar que o pastor Paulo falou isso, que o Arthur falou isso, que o Wilson disse isso. Não, nós não estamos falando isso nessa parola, apesar do Paulinho estar falando isso aqui trocentas vezes, que é uma parábola. Então, deve ser por isso. O segundo ponto, que é muito importante, que nós estamos comentando aqui, para você que está nos ouvindo e nos assistindo, é que nós estamos falando a respeito da dispensação de uma graça em ambientes específicos, né? Quando nós pegamos lá Jesus falando, quando você trancar a sua porta no seu quarto, ali em secreto o Senhor vai te recompensar. Vamos dar um pouco de base bíblica daquilo que nós estamos falando aqui. Por quê? Para que você não entenda que existe uma privação, ou Deus vai te tolher de algumas coisas. Na verdade, existem momentos específicos onde Deus ele vai derramar algo específico sobre a sua vida. Basta você ver quando, em João 20, 22, se não estou equivocado, Jesus ele fala assim, soprou sobre eles o Espírito Santo. E quem não estava lá? O grande Tomé. Tomé não estava lá no meio e naquele exato momento ele não experimentou daquilo que estava derramado e preparado para aquele momento. Então veja, o que nós estamos falando aqui de novo, repito, nós não estamos falando que você não deve congregar na tua igreja, de forma alguma, você deve. Segundo, existe uma dispensação específica, uma estação específica para aquilo que você tem para experimentar. Então, não seja como Tomé, esteja sempre no ambiente em que Deus ele tem separado e preparado para você. Agora, um ponto importante, né, Paulinho? A gente precisa entender que não necessariamente a visão de uma determinada denominação ela vai abraçar a visão celular. Nós já sabemos, e aí não vou querer citar a respeito do modelo ou da estrutura, mas existem alguns modelos de célula que ali acaba trazendo também um rompimento dentro da própria igreja. Ali acaba se tornando um ambiente, não um ambiente produtivo, não um ambiente saudável, mas um ambiente onde se torna um ambiente contrário àquilo que está sendo ministrado até dentro da própria igreja. Então, se você que está nos assistindo, nos ouvindo, o que eu falo para você é o seguinte, esteja num ambiente saudável, sabe? Muitas vezes você pode estar dentro de uma célula, visitando e você sendo tremendamente edificado, recebendo da porção do Senhor. Mas tome cuidado também, porque você pode estar num ambiente onde ali não é um ambiente saudável para você. E por que eu digo isso? Nós conhecemos inúmeras igrejas onde trabalhou com um propósito de célula e cresce exponencialmente, é um negócio absurdo. Mas também nós conhecemos igrejas que, por trabalhar em célula, por ter perdido a gestão daquela célula, acabou rompendo e tendo um racha na igreja. E aí nós poderíamos falar sobre inúmeros outros motivos que isso acontece. Mas o que a gente quer deixar aqui para você é muito claro, que você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo, é que existe uma estação, existe um tempo propício para você, mas não deixe de congregar na sua igreja, porque é naquele lugar onde numa unção coletiva, numa unção corporativa, onde numa fé uníssona, né, você vai receber de uma porção do Senhor
naquele ambiente, porque a palavra do Senhor diz que quando 2 ou mais estão reunidos ali, ali o Senhor se faz presente, o Senhor ele se manifesta no meio do louvor. Nós podemos pegar inúmeras outras situações, como por exemplo Josafá, no momento de uma adversidade, ele começa a orar, a clamar ao Senhor, jejuar ao Senhor, um profeta se levanta e uma palavra de vitória é derramada. Então veja que há estação e propósito para todas as coisas. Você individualmente no seu quarto, você no ambiente, junto com seus amigos, com seus irmãos, mas, de novo, não deixe de congregar, como muitos deixaram de fazer, principalmente nesse período de pandemia. Nós temos visto aí pessoas que se desviaram, exatamente porque julgam que pelo fato de estar no online, veja, o online é uma bênção, né? Eu tenho ouvido aí de pessoas um testemunho fortíssimo que se o diabo tentou fechar as portas da igreja, ele simplesmente fechou a porta da igreja, mas ele escancarou a internet para tudo quanto é lado. E você pode ouvir ministrações belíssimas, edificantes e tudo mais, mas isso não pode te tolher, não pode te privar de você congregar no meio dos santos. Amém? Will, por isso que eu gosto de usar, eu falei, né? Aqui na igreja que eu pastorei, a gente usa o nome célula, né? Debaixo daquela pressuposição bonita, a célula é uma parte do corpo, ela se multiplica e tudo mais. Mas eu gosto de usar, quando eu estou trabalhando liderança, a igreja nas casas, né? Somos nós que estamos lá. Não é um novo movimento. Não é um movimento autônomo, não é um movimento diferente. Somos nós que estamos lá. O líder daquela célula é alguém que recebeu a unção da minha mão, como pastor dessa igreja. Eu tenho pastores ajudantes, mas a mão que autoriza líderes é a minha. Não porque os meus pastores ajudantes sejam menos pastores do que eu, mas porque eu sou o pastor presidente. Então, a responsabilidade pastoral é minha. A responsabilidade pastoreio é minha. Quem está lá naquela frente de célula está fazendo o quê? Uma extensão do meu ministério. Não do meu ministério Paulo, mas do ministério que Deus confiou para mim neste tempo, nesta igreja. Né? Por isso que eu gosto muito desse termo, a igreja na casa. Né? Somos nós que estamos lá, é a manifestação do corpo que está ali. Arthur, só para eu terminar a minha fala, você tinha falado dessa estratégia, né? Como uma estratégia de alcance de cidades, né? De plantação da igreja na cidade. Veja, olha onde a gente chegou, né, nesse bate-papo. A partir das diversas dimensões de congregar que a igreja pode exercer, nós temos condições de atender aquelas diversas demandas. E aí eu volto lá onde eu comecei no primeiro bloco dessa parola, né? Primeiro bloco dessa parola, quando eu falei acerca da igreja de Corinto, dizendo assim, nada vos falta, nenhum dom vos falta, né? Levando em consideração uma cidade onde não faltava nenhum tipo de gente, não faltava para a igreja nenhum tipo de dom. Deus dá para a igreja, ou Deus dá para a cidade, deixa eu até ir por aqui, Deus dá para a cidade a igreja que a cidade precisa. A igreja só tem que entender isso. Não precisa. A gente falou da estratégia de célula, mas acho que a grande sacada aqui, e quando eu fiz a crítica do templocêntrico, é a diferença do id para o vinde, né? Quando a gente faz quando você muda a estratégia de alcançar as pessoas, você acaba fazendo muito mais id do que vinde, né? O templocêntrico acaba fazendo isso. Você abre a porta da igreja e espera as pessoas virem, né? Estava fazendo muito mais vinde do que id. Você inverteu. Estava fazendo muito mais vinde do que id. Muito mais vinde do que id, né? E aí a questão do templocêntrico que eu estava questionando aqui, eu não sei se aí em São Paulo tem, aqui em Curitiba já vi isso acontecer, que chama Igreja no Cinema. Não sei se vocês já viram isso. Então, aqui, por exemplo, tem igrejas que alugam salas de cinema no domingo, às 10 horas da manhã, e a sala de cinema vira um templo de culto. Fazem culto dentro do cinema.
Já vi isso acontecer em praça, já vi isso acontecer em estádio de futebol. Mas você imagina em São Paulo você pegar a Praça Charles Miller e fazer um culto na Charles Miller às 10 horas da manhã, que é onde as pessoas estão. Então eu vejo que missão urbana, ela vai muito mais na direção da igreja se mover até onde as pessoas estão, e muito menos abrir as portas e esperar as pessoas chegarem, né? Posso contar uma Tenho visto... experiência nessa direção? Posso contar uma experiência nessa direção? Em 2018, a gente, pelo Conselho de Pastores aqui em Prudente, fizemos um culto. Na verdade, um mover de oração, que teve um culto de encerramento, um trio elétrico, no Parque Central da cidade. Começou no sábado, 2 horas da tarde, com diversas dimensões de atendimento, banda tocando e moveres de oração, e terminou com culto, né? Para milhares de pessoas. Milhares de pessoas. Um negócio muito interessante, né? A igreja saindo para fora, indo aonde as pessoas estão. E ali teve o quê? Cara, ali teve de tudo. Teve rock para quem ouve rock, teve reggae para quem ouve reggae, teve adoração para quem gosta da adoração, teve os corinhos de fogo para quem gosta do corinho de fogo, né? E no final das contas, teve o que não pode faltar, teve apelo e vida se rendendo a Cristo, né? Tem isso, cara. Inclusive... Não é muito ainda, ainda não é muito. Não, calma aí, deixa eu só falar uma última coisa aqui. Eu até mandei O estagiário está com pressa. Qual é a conclusão que nós chegamos quando eu estou aqui no meio intermediando? Isso nunca mais acontecerá, não é verdade? Jamais. Fracassamos vergonhosamente. Eu ia citar só um exemplo que é comum para todos nós, que eu acho que é um excelente exemplo de missão urbana, a Semana para Jesus. Semana para Jesus é um lugar, é um projeto que acontece dentro da Metodista, né? Onde um grupo de pessoas com interesses diversos, com profissões diversas, se unem para ir até uma cidade e passar uma semana fazendo diferença naquela cidade. De que forma? Atendendo as pessoas de forma jurídica, saúde bucal, assistência social, criança. E tem o quê? Apelo. Tem sermão, tem culto, tem louvor. Eu vejo muito dessa forma, sabe? É ir aonde as pessoas estão. A igreja ela precisa se mover na direção de onde as pessoas estão. Will, toca a ficha aí, encerra a bagaça, vai. Como estagiário dessa noite, muito boa noite para você que nos assistiu e nos ouviu. Foi um desastre, eu como no papel do Arthur. E quero te agradecer por ter nos ouvido nessa noite e fazer um desafio para você, para que você, de fato, de verdade, compartilhe nas suas redes sociais essa ministração nossa aqui, esse nosso bate-papo, como disse o Paulinho aqui, essa parábola. Quem sabe assim alguém poderá nos entender em algum momento, porque nós não entendemos, não é verdade? Temos o nosso canal lá no Spotify, caso você esteja ali encerando o seu chão, não é verdade? Pintando a sua parede, ou como eu, aqui no Hotel Jequitimá, fazendo... Passando seus produtos Jequiti. Exatamente, e tomando... Também, detox. Exatamente, tomando uma aguinha. Não é verdade? Espirrou aqui. Tchau, gente. Deus abençoe. Valeu, tchau, tchau.